Gente, boa noite a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso Desastres, Crise Climática e Políticas Urbanas. Nossa segunda aula hoje, caminhada que a gente começou na terça-feira, já seguindo aqui na quinta. Então, muito bom ver muita gente de volta aqui nessa conversa com a gente. Essa conversa que é promovida aí pelo Fórum Nacional da Reforma Urbana, por organizações como o Habitat para a Humanidade, o CEDES, Direitos Humanos, e que vem sendo realizada aqui pela Escola da Cidadania do Instituto Polis. Para quem não estava na primeira aula, sou Rodrigo, sou coordenador aqui da Escola da Cidadania do Instituto Polis, e vou estar aqui com vocês em algumas aulas, em outras não. Mas em algumas aulas como a de hoje, fiz questão de vir estar, porque quero aprender muito com essas pessoas feras que a gente convidou hoje. Então, antes de apresentar quem vai estar com a gente aqui hoje, levantando questões, queria só dar aqueles lembretes da gente de início de aula, né? Lembrem de verificar se o nome de usuário de vocês está correto, tá? É o nome que aparece embaixo da fotinho de vocês, ou quando você clica na lista aqui no ícone, aqui embaixo na barra de ferramentas em participantes, que é o link, o ícone dos bonequinhos, vai abrir uma lista, e um dos primeiros nomes dessa lista vai ser o seu, o usuário, entre parênteses, eu, entre parênteses, me. Então vejam, porque eu estou vendo gente aqui que está como um nome como particular, tem gente que está como admin e tal. Daqui uns anos até acho que vai ter gente que vai ser batizado como admin, mas por enquanto eu acho que é só uma questão de erro mesmo. Então, se o nome de vocês não estiver correto, coloca o mouse em cima desse nome, vai aparecer umas reticências do lado direito, clica nas reticências e escolhe renomear. E aí escreve o nome correto de vocês, tá? Lembrando de tentar sempre colocar um nome e um sobrenome, porque só o nome também às vezes não ajuda a gente a identificar quem é. Às vezes um José tem mais de um José. Rodrigo, então, tem sempre vários Rodrigos. Então, ajudem aí a gente a ajudar vocês a contabilizar a presença, né? Lembrando que a presença ela é automática. A gente gera automaticamente pelo sistema. Vocês não precisam escrever nada no chat, assinar nada. Ela é gerada automaticamente. Só tem que ter esse cuidado de colocar o nome de vocês corretamente aqui no usuário, tá bom? E aí aproveito também para lembrar que todas as nossas aulas são gravadas e elas são disponibilizadas na semana seguinte para os participantes, tá? Porque tem aí um tempinho de edição. Aproveito para lembrar também que a presença é importante em 75% das nossas aulas aqui do curso, e que além desses 75% também é importante a realização de desafios que a gente vai passar para vocês, porque é uma complementação, tá bom? Do nosso curso aqui. E acho que no mais é isso. Lembrando que quando tem PowerPoint, às vezes vocês perguntam: o PowerPoint vai estar disponibilizado? Sim, a gente vai colocar na pasta de vocês, sim, na pasta da turma, tá? A gente só pede autorização para educadores e educadoras, porque é um trabalho intelectual delas e deles, né, gente? Então a gente pede autorização e sempre que nos autorizam, a gente compartilha com vocês, tá bom? Fechado? Combinado? Bom, hoje a gente teria aqui com a gente três convidados que a gente tinha anunciado, né? A gente tem aqui a Maria Gabriela, que está com a gente, a Mônica, que está com a gente, e a gente também teria Sara Marques, que lá de Caranguejo Itabaiares, uma grande companheira que vive aqui nos cursos da gente do Polis, que sempre traz muita reflexão e uma carga de conhecimento importantíssima sobre a luta urbana, né, pela existência na cidade. Infelizmente, ela teve um problema familiar e ela não poderá comparecer hoje, ou se ela conseguir entrar, vai ser só mais para frente. Tá bom, gente? Então pode ser que ela não esteja com a gente hoje, mas se ela tiver disponibilidade, se ela tiver condições,
o convite que a gente vai fazer é para que ela esteja com a gente em uma outra oportunidade aqui no curso, tá bom? Então vamos fazer esse convite para ela e se ela tiver agenda, tiver disponibilidade, a gente conversa com ela em algum outro dia. Fechado? Mas, mesmo que Sara não esteja aqui com a gente hoje, eu tenho o prazer de ter Mônica e Maria Gabriela. É tão difícil falar Maria Gabriela e não Gabi, que é companheira aqui do Polis, da gente no Polis. Então, assim, vocês vão me dar licença de chamar de Gabi, mas eu vou apresentar a Maria Gabriela daqui a pouco, tá bom? E também Mônica Oliveira. Então, vou apresentar aqui para quem ainda não conhece, Mônica e Gabi. Mônica Oliveira é formada em Comunicação Social pela Universidade Católica de Pernambuco e é membro da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, da Operativa Estadual da Articulação Negra de Pernambuco e da Operativa Nacional da Coalizão Negra por Direitos. É assessora parlamentar das juntas codeputadas pelo PSOL em Pernambuco. Foi ativista do Movimento Negro Unificado e do Observatório Negro. Atuou como educadora na FASE Pernambuco. Foi também diretora de programas de ações afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, ligada à Presidência da República. Foi oficial de programas de Oxfam Grã-Bretanha, atuando no programa urbano no Brasil. Eu não sei se ela lembra, a gente se conheceu quando ela estava como oficial de programas na Oxfam também. Isso depois vou saber se ela vai lembrar. E atuou como gestora de projetos sociais em organizações da sociedade civil no campo da educação popular por cerca de 20 anos. Além disso, é consultora para desenvolvimento institucional e relações raciais, com foco especialmente em identificação e abordagem do racismo institucional. Então, Mônica, seja bem-vinda. Se quiser dar aí um alô para a galera, fica à vontade. Olá, boa noite. Eu lembro sim, Rodrigo. Oh, não Me conheceu acredito. quando eu estava na Oxfam. Lembro sim. Que eu era muito próxima do Polis, que era diretora da ABONG, e a ABONG reunia em São Paulo sempre, mas depois verdade. fica mais ainda. Então, desculpa, gente, essa coisa longa aí dessa bio, é que a pessoa está com 54 anos, então vai ficando uma narrativa muito longa aí. Mas é isso, feliz de estar aqui com vocês, né? Atender aí esse convite para fazer essa conversa. Obrigada. Maravilha, Mônica. E vou dizer uma coisa, eu sempre fico muito feliz quando as pessoas mandam mini bio longa, sabia? Porque assim, a galera, é sério, a galera da comunicação não gosta, porque eles têm dificuldade de fazer o card dos educadores, mas eu gosto, porque aí os participantes têm um gostinho dos vários lugares que a pessoa percorreu e de onde ela construiu tudo que ela está dizendo aqui. Então não é que caiu ontem na luta, não é que chegou ontem, então é importante. Então eu fico sempre feliz de poder ler esse momento da mini bio. E aí vou também aqui apresentar para vocês a Maria Gabriela Feitosa, querida Gabi, que é arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e membro do Lab Dias, que é o Laboratório de Estudos de Cultura, Cidade e Diáspora, antigo Lab Raça, também da FAUSP. Esse laboratório desenvolve pesquisas acerca das manifestações da cultura afrodiaspórica no espaço urbano e das relações entre diáspora e cultura material. Atualmente, ela também integra a equipe do Instituto Polis como assistente de projetos. Maravilhosa, inclusive, gente. Olha, Gabi revolucionando muita coisa aqui dentro. E atua em temas relacionados a direito à cidade, questões raciais urbanas, planejamento urbano, justiça climática e justiça energética. A equipe dos energéticos do Polis não seria a mesma sem a Gabi. Então, Gabi, seja bem-vinda e fico bem feliz de você ter topado esse desafio de compartilhar com a gente o conhecimento que você tem. Oi, gente, boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pela apresentação, pela acolhida, pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite, lisonjeada de estar compartilhando esse espaço com a Mônica e estou empolgada aqui para a gente partilhar o que a gente, enfim, conhecimentos que a gente tem construído aqui essa noite, debater com vocês. Maravilha, Gabi, obrigado. E aí, lembrando, gente, nosso tema de aula de hoje não é coincidência, é racismo ambiental. Os demarcadores sociais de raça, gênero e classe frente à crise climática e aos desastres. E aí vou já passar aqui para a Gabi, para ela começar a dar o pontapé para botar a bola rolando hoje nas nossas discussões. Ela que tem contribuído bastante com essa reflexão de justiça climática aqui no Polis e justiça socioambiental.
Então, Gabi, está contigo. Fica à vontade. Obrigada, Rô. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo, né, minha tela? Sim. Tá, agora só não entrou em tela cheia. Não entrou? Não. Para você já aparece? Já. Acho que eu Então, compartilhei faz errado. o seguinte, para o compartilhamento, aí vai lá, coloca já em tela cheia, Tá. muda para a janela do Zoom e aí compartilha já a tela cheia direto, que isso geralmente resolve a situ. Mas como que eu compartilho, coloco em tela Dá cheia Alt e Tab, vejo... Alt Tab. Alt Tab. Ah, Tá vendo como Foi? tudo... Agora Não. compartilha a tela. Então Compartilha, não, então eu escolhe não fiz o do... compartilhar. Alt Tab até aparecer a Ah, janela do tá, a Zoom. tela do Zoom. E Gente, aí, que catástrofe. relaxa. Olha, eu vou fazer um tanto diferente, vou fazer aquela que não pega toda a tela. Tá, não, tenta de novo. Às vezes é só uma questão de refrescar. Algumas pessoas estavam dizendo que estava aparecendo tela cheia. Tenta de novo, vamos ver se Ah, vai. tá. Então, calma aí. Aqui é assim, a magia dos mistérios e os caminhos do desconhecido da tecnologia, né, gente? Nem Foi? Jorge Amado conseguiria escrever esses caminhos. Não sei para a galera, para mim ainda não está aparecendo tela cheia, está aparecendo só a apresentação. Para todo mundo está aparecendo tela cheia? Não. Para alguns aparece, para outros não. Não, para a maioria não está aparecendo como apresentação. Então, tentar de novo. Melhor, eu vou colocar em PDF, que aí consigo colocar aquela tela que não é Sim, totalmente cheia, mas fica maiorzinha. tranquilo. Tranquilo. Aqui, modo de leitura. Vamos ver se agora vai. Galera aqui falando que PDF também acha melhor. Eu tenho dificuldade com a apresentação em PDF, gente. Sou um zero à esquerda. Mas tá aparecendo agora a tela Agora foi. maior. É. Bom, não tá totalmente, né? Mas acho que é Não, o... mas vai lá. Manda Tá, bala. perfeito. Bom, gente, então, né, recebi essa encomenda aqui de conversar hoje com vocês sobre os demarcadores sociais de raça, gênero e classe frente à crise climática e os desastres ambientais. E aí, para começar a apresentação e essa conversa, achei importante trazer alguns conceitos chaves, assim, que vou mobilizar durante essa exposição para a gente estar na mesma página. E aí, o primeiro que trago é a questão da interseccionalidade. Que a ideia, né, a partir das diferentes camadas, demarcadores de opressão, que aqui a gente está falando, né, de racismo, patriarcado, opressão de classe e outros sistemas de opressão, como eles se somam e se cruzam para criar situações que oprimem ou invisibilizam determinados grupos específicos da nossa sociedade. Especificamente no Brasil, né, em razão da nossa história, nosso contexto social, aqui, né, a chave é a questão da exploração de classe e de raça, né, sobrepostos, não andando juntos realmente, né, sem uma hierarquização, para a gente conseguir entender as desigualdades que, inclusive, refletem nas nossas cidades, né, porque a gente está falando aqui de desastres que, inclusive, a Ana Sanches, também aqui da equipe do Polis, fala como esses desastres são socialmente produzidos, né. Aí trago aqui também uma citação da Lélia Gonzalez, importantíssima para a nossa história, enfim, que antes mesmo desse conceito existir de interseccionalidade,
quando ela tratava, né, do feminismo afro-latino e americano, ameríndio, ela já trazia esse conceito, né, propriamente dito, e aqui especificamente para compartilhar a fala também, ela coloca que a exploração de classe e a discriminação racial constituem as referências básicas da luta comum de homens e mulheres pertencentes ao grupo étnico subordinado. E aí isso vai resultar justamente na segregação, né, enfim, nos critérios socioterritoriais que a gente vai perceber nas nossas cidades, justamente como essa estrutura racializada está refletida não só nas nossas relações sociais, interpessoais, mas também no contexto das nossas cidades, como essas cidades foram construídas e são construídas, né, enfim, as políticas públicas até hoje. E aí, outro, né, o segundo conceito que eu queria trazer é de justiça ambiental. Foi um conceito que nasceu na década de 80 nos Estados Unidos, a partir do movimento de pessoas que estavam lutando contra a implementação de incineradoras em determinadas regiões da cidade, o que a gente chama hoje de zonas de sacrifício, né? Que são territórios periféricos e ocupados por majoritariamente também não tem uma questão aí de demarcadores raciais específicos, né? No caso dos Estados Unidos eram regiões ocupadas majoritariamente por população negras e imigrantes, e aí ele faz uma atualização também importante em relação ao movimento ambientalista da década de 60 e 70, que era um movimento mais em prol do meio ambiente, né? Então a justiça ambiental ela vai trazer a importância de, junto com as questões ambientais, tratar também dos demarcadores sociais e da luta por direitos, né? Então, ela traz a questão como a distribuição dos ônus, né? Dos ônus das consequências ambientais em razão da nossa lógica de desenvolvimento, é marcada também por questões sociais, enfim, de classe, etnia, gênero e até de idade, né? Então, aqui, um destaque é que a luta por justiça ambiental passa necessariamente pelas questões sociais e, por isso, deve estar atrelada à luta por direito das populações socialmente marginalizadas. E, por ter esse entendimento, surge junto a ideia do racismo ambiental, que é justamente, né, lança à luz como essas práticas essas consequências, né, enfim, de instalação nesse primeiro momento, né, quando surge esses termos dessas incineradoras, enfim, indústrias poluentes nessas zonas de sacrifício, é a ideia que existem políticas, práticas e diretivas que resultam no impacto desigual e no prejuízo a grupos específicos das consequências das degradações ambientais, e aqui também é muito claro em comunidades com base, né, em raça, em critérios socioterritoriais, né, a gente falando dessas desigualdades também nas nossas cidades. Opa. E aí, junto com, trouxe aqui também, para trazer um pouco, então, né, o que a justiça ambiental reivindica, primeiro essa questão do equacionamento das consequências ambientais, para todos, né, independente de raça, gênero e classe, o acesso justo e equitativo, direto e indireto aos recursos ambientais do país, e também muito dentro dessa lógica do norte global e do sul global, né, como também os países do norte global, né, onde tem se discutido muito, justamente a COP está rolando aí também, tem que arcar com esse ônus das consequências ambientais, e aí também a questão do acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais, a destinação de rejeitos e a localização de fontes de riscos ambientais, e por último, a questão como é importante, né, deve se traçar e ansejar pela participação popular na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, justo, igualitário e equitativo. E aí, junto com isso também, né, um conceito que vem ao desdobramento da questão da justiça ambiental é a justiça climática, que tem como foco justamente nas mudanças climáticas e como também ela impacta desproporcionalmente, injustamente, negativamente determinados grupos sociais, aqui também de novo com os demarcadores de raça, classe e gênero. E aqui outra citação também que eu trago, a questão que a mudança do clima não é justa, apesar de afetar a todos e todas e todes,
E a distribuição dos impactos é desigual. A população marginalizada em seus direitos sociais, econômicos, culturais, políticos e institucionais é mais vulnerável aos efeitos climáticos. Residentes em assentamentos informais, sobretudo mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência, por exemplo, podem ter sua capacidade de adaptação limitadas devido a barreiras socioeconômicas. E aqui aparece também, né, esse termo, assim, enquanto adaptação limitada, e que também a gente fala de capacidade de resiliência também, né, dessas populações, é capacidade das pessoas de responderem frente a desastres ambientais, né, a eventos climáticos, que nada mais é a capacidade de responder rapidamente, né, frente a essas ocorrências, e como essas populações marginalizadas, sem políticas públicas adequadas, específicas para esses grupos, tem essa capacidade reduzida, né, frente a outros grupos sociais. E aí aqui trago duas referências de leitura e muito didáticas sobre a introdução a esses conceitos, que também trazem dados, sobretudo, né, em específico para o Brasil também. Primeiro é uma publicação super recente, que em parceria, né, foi a Organização Gênero e Clima e o Observatório do Clima, que é intitulada Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil. Ela é dividida em 4 partes. No primeiro, ela traz justamente esses conceitos fundamentais para embasar essa discussão. Depois, ela traz um panorama de dados para o Brasil, dados no sentido de ver em que pé que está essa realidade também no país, sobretudo sobre a lente dessas populações marginalizadas. Depois tem uma parte muito linda da publicação que traz relatos assim de pessoas pertencentes a esses grupos marginalizados, né? Então mulheres indígenas, mulheres e homens negros. E, por último, ela traz, né, enfim, traz também depois uma parte de leis, né, no Brasil, como que estão as leis que possibilitam a resposta às mudanças climáticas ou não, enfim, em que pé está mesmo esse contexto de políticas públicas e legislativo. E, por último, traz recomendações, né, o que é preciso fazer para justamente alcançar a justiça climática no Brasil. E a segunda publicação é essa da Plataforma Global pelo Direito à Cidade, que o Polis participa também, e fez a tradução para o português aqui no Brasil, que é intitulada Direito à Cidade, Caminhos para a Justiça Climática, né? Então, dá também essa ótica sobre como o direito à cidade, né, a luta pelo direito à cidade é uma forma de efetivar a justiça climática no Brasil e mitigar as desigualdades, erradicar a pobreza no país. E aí aqui começo a falar, né, justamente também desse panorama, depois de trazer esses conceitos, sobre a injustiça climática no Brasil. E acho que, enfim, né, inclusive esse ano vou falar logo adiante sobre um estudo que a gente publicou no Polis sobre justiça socioambiental e racismo ambiental nas cidades. E quando a gente publicou, a Folha também soltou uma matéria sobre o estudo, e teve uma repercussão também, sobretudo no Instagram, como era um tanto óbvio, né, os dados que a gente trazia, mas é isso, e aqui também, né, trazendo as tragédias que aconteceram no primeiro semestre do ano aqui no país, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Recife, as fortes chuvas que levaram a enchentes, milhares de desabrigados, deslizamento, pessoas, né, desaparecidas, óbitos, mas como é importante a gente fazer esse levantamento, né, trazer esse panorama de dados também, justamente para embasar e reivindicar políticas públicas, né, com base em evidências matemáticas, né, para além das empíricas. E aí aqui justamente começa a falar desse estudo, que foi um estudo que a gente fez a partir da cidade de São Paulo, e Recife, em Pernambuco e Belém, Pará, que a ideia foi justamente a partir dessas cidades a gente evidenciar como os efeitos da crise ambiental, né, da crise climática, são sentidas desproporcionalmente, né, a partir de questões territoriais e para esses demarcadores justamente de raça, gênero e classe pela população brasileira e, sobretudo, né, impacta famílias formadas por pessoas negras ou chefiadas
por mulheres, sobretudo dentro da dentro, né, da classe de baixa renda do país. E aqui trago um pouco a ilustração, né? Acho que, enfim, nem todos têm uma capacidade de leitura de mapas, mas acho importante trazer porque ilustra muito bem essa desigualdade territorial, né, socioterritorial que a gente tem nas nossas cidades. E aí o primeiro que eu trago os mapas de Belém, né, e aqui são dados do IBGE, a partir da territorialização que a gente fez desses dados. Então, o primeiro mapinha que está com essa degradação em vermelho é em relação à concentração de população negra na cidade. E aí, logo ao lado, né, tem um mapa de concentração de renda por domicílio. E aqui, no caso, né, quanto mais verdes são os domicílios que têm maior renda, né, dentro do território. Então, e aí, né, do lado desse mapa de população negra, fica muito claro que é um negativo um do outro, né? Nas áreas da cidade, né, nessa área central e um pouco aqui, a exceção de uma região norte, mas ainda muito próxima à região central da cidade, onde tem os domicílios de maior renda, né, que tem maior renda domiciliar, e ao mesmo tempo são as regiões que têm menor concentração de população negra. E no caso de Belém, também a média municipal é cerca de 60 e tanto por cento, né? Então aqui nessa área da cidade tem 30 e tanto por cento só de população negra demográfica nessa área da cidade. E aí também, né, os domicílios de baixa renda chefiados por mulheres também mostra ser um negativo da concentração de renda, mas ao mesmo tempo muito parecido com a distribuição da população negra na cidade, né? Então demonstra também que são domicílios, além de chefiados por mulheres, também domicílios de população negra. E, ao mesmo tempo, aqui uma questão uma dimensão do acesso aos serviços, né? Então, a gente traz o dado de esgotamento sanitário, de coleta de esgoto, como né, quanto mais azul, tem uma melhor porcentagem, mas também Belém é muito específico, assim como é baixo também o percentual de domicílios que tem coleta de esgotamento sanitário, né? Nem toda a cidade chega a 100%. E aqui também, o último mapa é um tanto as zonas ocupadas, né, mais densamente ocupadas, para ter essa demonstração também, enfim, o que é de fato cidade e o que é área verde aqui dentro desses mapas. E aí aqui já é em relação à cidade de São Paulo, que aí não vou me deter tanto, mas aí repete o mesmo padrão, né, no caso de São Paulo, a zona mais rica e de melhores indicadores sociais em relação à concentração de população branca, em relação à concentração de renda e concentração de serviços e infraestruturas básicas. Espero que vocês estejam vendo o meu mapa, mas em relação aqui ao segundo mapinha, que é de renda média domiciliar, é justamente essa região que está pintadinha de verde, né? E aí, né, seguindo o mesmo padrão de Belém, concentração de população negra é negativa, assim como os domicílios chefiados por mulheres, e em certo grau também, apesar de ser mais homogêneo também, mas sobretudo nas periferias, percebe um maior déficit do serviço de coleta de esgoto. E aqui, por último, os mapas da cidade de Recife, também para esses indicadores sociais, né, com base no censo do IBGE, que aqui também, né, no caso da renda média domiciliar, que acho que sempre vai pautando a nossa leitura, essa zona da Orla, né, que é justamente também a área de maior concentração de renda e população branca, e aqui, tanto no centro, onde tem também esse meandro de um rio, é o Rio Capibaribe, e onde é a região dos 12 bairros, também historicamente era a região ocupada pela elite no Recife, né? E aí também a população negra, né, enquanto concentração e acima da média da cidade, em relação à população negra, é o negativo, né, dessa região, sobretudo aqui na região dos morros da Zona Norte, e também domicílios chefiados por mulheres, e também a questão do serviço de coleta de esgoto. E aqui, nesse próximo slide, né, o termo usado pelo IBGE em relação aos aglomerados
subnormais, mas aqui acho que, né, preferimos usar termo de territórios marginalizados, né, em vez de subnormais, mas são justamente as áreas mapeadas pelo IBGE que dizem respeito aos territórios onde há algum déficit de serviço, infraestrutura, ou uma ocupação irregular em relação, né, às legislações da cidade urbana. E aí é justamente essas áreas das 3 cidades, né, que estão destacadas nesse amarelo, um pouco de, né, quase de um demarcador, mas é importante para a gente entender depois que a gente traz o mapeamento das áreas de risco de cada uma das cidades, né? Como há uma sobreposição entre esses territórios marginalizados e essas áreas de risco, né? Então, esse primeiro aqui, no caso de Belém, e é interessante também que, apesar de ter uma padronização dessas desigualdades socioterritoriais, em relação à exposição a risco, cada cidade tem a sua especificidade em razão enfim, né, da morfologia da própria cidade, né? Então, Belém é uma cidade totalmente hídrica, então a população marginalizada, vulnerabilizada, está exposta majoritariamente a riscos de inundação, né? Então, aqui o que está demarcado em vermelho é o que é alto risco, né? Exposição a alto risco de inundação. São 93 áreas da cidade que também correspondem a esses territórios marginalizados. Em amarelo é alto risco, né? O vermelho é muito alto. E aí aqui o que está tracejado em preto, né, são as áreas onde o padrão de renda é maior que a média da cidade, né? E chega aqui, no caso de Belém, acima de 7 salários mínimos. E aqui vai mostrando, dentro dessas áreas de risco, qual que é o perfil da população. Então, a média em Belém, né, da população negra é de 64%, já nessas áreas de risco expostas à inundação, tem uma concentração de 75% da população negra de Belém. E aí o padrão de renda também está abaixo da média da cidade e também dos domicílios chefiados por mulheres. Também nessas áreas de risco chega a 21%, enquanto a média de Belém é 16%. Aí aqui, né, o mesmo critério de leitura para a cidade do Recife, onde vermelho, de novo, nessas áreas destacadas em vermelho, são justamente essas áreas permeadas pelo rio, à exceção da região dos 12 bairros, né, demonstrando também como o investimento em infraestrutura altera a realidade dessa exposição a riscos. Né, e aí são essas áreas também permeadas pelo rio que são risco à inundação, enquanto essas áreas num bege amarelado são áreas expostas a risco de deslizamento, né, também seguindo essa morfologia da cidade, nas zonas dos morros. E aí, de novo, também, né, aqui onde há risco à inundação e risco de deslizamento, a porcentagem de população negra é muito maior que a média da cidade. A mesma coisa segue para as rendas médias domiciliares e para os domicílios chefiados por mulheres. E aí, por fim, no caso de São Paulo, que é uma cidade total exposta a risco a deslizamento, né, enquanto também seguindo essas lógicas da morfologia da cidade. E aqui, de novo, nesse tracejado em preto, são as áreas onde a renda média domiciliar é acima de 10 salários mínimos, então demonstra também, né, que essas áreas expostas a risco, a população exposta a risco está fora dessa zona que segue melhores padrões socioterritoriais. E aí, de novo, também a concentração de população negra acima da média, só que a renda média domiciliar é abaixo da média, e domicílios chefiados por mulheres também nessas áreas de risco são mais característicos do que para a média da cidade. E aí a gente fez uma leitura também com base em dados do DataSUS, entendendo também, né, essa questão das mudanças climáticas, da maior exposição da população a doenças de veiculação hídrica e vetoriais. E aí, sobretudo, né, muito demarcante em Belém, Recife, justamente por essa questão do saneamento básico. E aqui também, né, primeiro aqui as doenças vetoriais, também tem aqui são dados em relação à internação em razão de agravamento dessas doenças, né? Então, também tem o perfil, né, da população internada em razão desses agravamentos, também é uma população negra, majoritariamente masculina,
mas de até 14 anos, né? O que chama a atenção, sobretudo em relação às doenças de veiculação hídrica, sobretudo em Recife e em Belém, e inclusive em Belém, né, quase 100% da população internada em razão do agravamento dessas doenças é uma população infantil, né, de até 14 anos. E aqui meio que uma apanhada, né, desses dados, que, enfim, né, a decorrência de maior exposição de pessoas negras, população negra, e também de uma população infantil, jovem, né, sobretudo a doença de veiculação hídrica, em razão da deficiência dos serviços de saneamento básico e abastecimento de água, né? E no caso do Belém, quando a gente olha para esses territórios marginalizados, só 30% tem acesso a saneamento básico. No caso do Recife, essa porcentagem é só de 55%. E aí, ao mesmo tempo, também, né, a maior exposição da população, né, esses riscos de deslizamento e inundação demonstra também a urgência de políticas públicas de habitação, né, de promoção de habitação de interesse social. E aqui também repito, né, reitero essa frase muito utilizada pela Ana Sanches, também depois indico a leitura e a procura, né, dos textos dela, da produção dela, que os impactos ambientais na cidade são socialmente produzidos, não são apenas fruto de eventualidades climáticas. E aí, queria também, aproveitando, acho que, enfim, não vai dar para explorar muito essa temática, mas é importante plantar essa semente sobre a relação da justiça energética com a justiça ambiental, justiça climática, e também a importância, né, de a gente alcançar a justiça energética para mitigação da crise climática e redução da pobreza, das desigualdades e da insegurança alimentar. Vou explicar mais adiante essa relação. Mas quando a gente fala de justiça energética, né, a gente está falando da importância do acesso à energia limpa, acessível e de qualidade, como fundamental para a gente enfrentar os desafios para um desenvolvimento sustentável, né, para essa transição que a gente precisa fazer e para levar todo mundo junto, né? E aí aqui, rapidamente, quando a gente fala de justiça energética, né, os desafios, a gente está falando sobre a questão de cocção de alimentos, como em razão do preço, né, do gás de cozinha, muitas famílias recorrem a lenha, álcool e outras fontes poluentes para garantir o cozimento de seus alimentos. E aí aqui, né, o link com a questão da segurança alimentar, que também está linkada a essa grande questão da justiça climática e mais amplamente a justiça ambiental também. E aí, dentro dessa questão da segurança alimentar, a refrigeração de alimentos, né, quando a gente olha os dados para baixa renda, o principal fim do uso da energia elétrica nesses domicílios é para refrigeração de alimentos. E aí um terceiro ponto é em relação às próprias despesas, né, como recomendado por diversas fontes, mas aqui pelo Observatório da Pobreza Energética da União Europeia, que as famílias não comprometam mais de 10% da sua renda com as contas de energia elétrica e com gás de cozinha, para não comprometer a capacidade de arcar com outras despesas essenciais. E é isso, né? Como a energia está linkada a outros serviços essenciais e serviços essenciais básicos, como educação, né? Sobretudo a gente vê um período de pandemia, então acesso à internet é o que garantia, né, ali o acesso a aulas e a uma formação, questão de saúde, mobilidade, como tudo isso tá linkado. E aí queria trazer também, queria passar a falar aqui para a Suelen, uma moradora e liderança do Jardim da União, uma ex-ocupação no extremo zona sul da cidade de São Paulo, mas só para dar uma introdução no vídeo dela, compartilhar também dados, né, resultados de uma pesquisa do IPEC realizada no ano passado, que demonstrou que 46% das famílias brasileiras comprometem metade ou mais da metade da sua renda mensal para arcar com os custos de energia, aqui no caso energia elétrica e gás de cozinha. E 22% das pessoas entrevistadas tinham reduzido a compra de itens essenciais, como alimentos básicos, para conseguir garantir
o pagamento das contas de energia. Aí vou compartilhar o vídeo da Suelen, que dá esse panorama sobre o que a gente está falando, né? É um mínimo, mas a gente que está... Dá para ouvir? Dá para ver? Sim, Gabi. Dá, na hora de compartilhar, você colocou para otimizar o videoclipe? Saneamento Otimizar? Para o compartilhamento um pouquinho. Aí, na hora que você abrir para compartilhar a caixa, embaixo tem tanto escolher o som, quanto também otimizar. Isso ajuda na hora da galera visualizar o vídeo. Boa. Encontrei aqui. Obrigada, Rô. Vou voltar. Saneamento básico, energia e comida é um mínimo, mas a gente que está nos extremos das cidades, a gente que está nas periferias, a gente está só sobrevivendo, a gente não está conseguindo viver. Eu sou a Suelen, eu sou moradora aqui da ocupação Jardim da União, que agora acho que nem posso mais chamar de ocupação, porque enfim a gente conseguiu a nossa regularização fundiária. Aqui somamos em 645 famílias. E em relação à energia, inicialmente a gente não tinha acesso a esse serviço. Foi a partir da união dos moradores que a gente conseguiu ter acesso à energia, porque pelo Estado, governo e empresa privada, sem chance. Por mais que a gente fosse atrás desse recurso, a gente nunca teve acesso. Quando uma família tem que deixar de comprar o gás para pagar uma conta de luz, ela fica sem gás. Para sobrepor o gás, ela usa o fogão a lenha. E aí é um risco, porque, por exemplo, a gente já teve um barraco aqui que pegou fogo por conta disso. Já é doído você ter que viver um cotidiano de fome, de desamparo. E sem energia, então, nem se fala. Então, assim, é uma escolha muito dura ter que fazer. Eu compro leite pro meu filho, que tá caríssimo também, ou eu junto esse dinheirinho aqui para pagar a minha luz. Porque é muito abusivo, é muito caro. Então, num país que a gente tem, com a natureza que a gente tem, não pensar em energias renováveis para baixar o custo, não pensar em política pública para ajudar a população mais pobre, tá errado em todos os sentidos. Bom, gente, enfim, né, essa Suelen que dá esse panorama e também a importância, né, do atrolamento dessas lutas de direito à cidade, justiça climática, justiça ambiental, justiça energética, como, né, a garantia de uma moradia não é só um teto e quatro paredes, vai para além disso, e como a energia é isso, acaba se tornando um elo entre a luta por várias dessas lutas, né, todas essas lutas vai ser essencial, né, ela fala também da questão das energias renováveis, para a gente fazer essa transição que a gente precisa fazer, que é para além da transição energética, né, enfim, vai para essa transição da nossa lógica de produção, desenvolvimento, mas só para plantar essa sementinha, eu vou convidar a todos a conhecer os estudos que o Polis também tem produzido no âmbito de justiça energética. O primeiro a gente lançou em abril, que foi sobre o gás na justiça energética, que foi especificamente para a cidade de São Paulo. A gente levantou em 337 pontos da cidade quanto que estava o gás de cozinha, enfim, e o peso desproporcional no orçamento da população. E o último foi sobre justiça energética nas cidades brasileiras, o que se reivindica, que a gente dá esse panorama também, que, né, que para além do acesso à eletricidade, né, de estar ligado à rede de distribuição, tem a questão da qualidade do fornecimento dessa energia, enfim, questões de eficiência dentro dessa questão dos refrigeradores, acesso a eletrodomésticos. Enfim, eu vou convidar todo mundo a conhecer também mais sobre essa campanha Energia Cara Sujeira, que é também do Climainfo. A gente produziu esse vídeo que acabei de passar em parceria com eles, dentro dessa campanha que eles estão rodando. E não vou me alongar mais para passar só para a Mônica assim, e dar continuidade aqui para a exposição e para o debate, mas deixo aqui meu e-mail, rede social, Instagram, ainda não estou engajada no Twitter, mas fiquem à vontade para entrar em contato, enfim, tirar dúvidas, para trocar mesmo. Obrigada, gente.
Maravilha, Gabi. O pessoal estava perguntando aqui do vídeo. O vídeo está no Insta do Polis, né? Se não me engano. Tá lá no Insta, a galera pode assistir lá. E aí, Bárbara pode pegar o link também e colocar aqui no chat para a galera poder ir lá direto no Insta do Polis. Gabi, super obrigado. Valeu também aí pelo merchan do tema da justiça energética. Foi bacana, porque essas coisas estão profundamente conectadas, né? Então, Mônica, agora estou te convidando aqui para ocupar este espaço e compartilhar um pouco com a gente as questões que você traz. Enfim, todo seu agora o microfone. Oi, gente. Então, foi ótimo ter... Peraí. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Tinha uma mensagem para mim aqui, um monte, não sei o quê. Então, foi ótimo ter acompanhado aí a apresentação da Gabi. Muito obrigada, Gabi, porque você traz aí os conceitos, você traz os dados, né, as análises, e isso acho que fica muito... Nós acabamos fazendo uma coisa mais complementar. Eu não sou uma profissional desse campo do urbanismo, né? Eu falo a partir do meu lugar de militante, a partir do meu lugar de uma pessoa que vem atuando com a agenda de direito à cidade e que nesta agenda de direito à cidade se cruza essa questão do racismo ambiental, e é especialmente em torno de racismo ambiental e justiça ambiental que a gente faz essa discussão sobre o impacto de mudanças climáticas, né? Então, eu falo desse lugar mesmo do ativismo, e aí acho que a tua contribuição profissional e política aí qualifica super esse nosso momento aqui. Muito, muito obrigada, né? Eu vou compartilhar uns slides que eu fiz, né, muito mais para organizar as ideias, né? Deixa eu ver aqui. E vou... Deixa eu acompanhar o tempo. Todo mundo está vendo? Sim, estamos visualizando. Se quiser que eu te avise do tempo, você me fala Isso. quanto tempo antes você quer que eu te avise. 10 minutos. Fechado. Okay? Deixa eu ver se isso aqui aumenta mais um pouquinho, será? Talvez se você for no visualizar, não sei se Tá. visualizar tela cheia, como é que Vou fica. fazer isso. Tela cheia. Foi? Foi. Beleza. Então, aqui a gente tem fotos não só do Brasil, mas também de outros lugares do mundo, né? Porque, concretamente, toda essa situação do impacto das mudanças climáticas atinge o planeta como um todo, né? E é de uma magnitude tão grande que uma das coisas que mais me preocupa é como que grande parte da população mundial ainda não tem a exata noção da gravidade do problema, né? E aí eu vou dar um exemplo, assim, uma vez um taxista discutiu comigo, né, porque a gente falando de água tal, e eu dizendo, então, moço, a gente precisa aprender a poupar a água, porque a água do planeta está acabando. Aí ele virou para mim e disse, a senhora é doida, hein? Não está vendo que a água não se acaba, minha senhora? Água não se acaba, não. Água de Deus, a gente sempre vai ter água e tal. Eu disse, a água se acaba, moço. A gente tem lugares no mundo que já não tem mais água, que estão virando desertos e tal. Mas ele simplesmente não acreditava nisso, né? Então, tem uma coisa do senso comum de que os recursos naturais, eles são infindáveis, né? E eu acho que isso é uma das principais questões quando a gente fala de como é que a população, de maneira em geral, pensa sobre isso, né? E aí, nesse sentido, a necessidade de fazer processos educativos, processos de conscientização, ela só aumenta, né? Para poder a gente conseguir que as pessoas se envolvam nisso, né? Entendam isso.
enxerguem isso no chão do seu cotidiano. Então, essa é uma preocupação que sempre me vem, né? Porque aqueles que têm plena consciência, normalmente são aqueles que estão na condição de privilégio, né? E são pouco ameaçados de maneira mais imediata. A gente sabe que um tsunami, ele destrói uma cidade inteira e vão juntos diferentes classes sociais, cores e gêneros. Mas eu digo dessa coisa mais cotidiana, né? Quem está morando nos lugares que não são considerados áreas de risco, por exemplo, né? Essas pessoas têm mais consciência, mas estão no lugar do privilégio, né? Então, essa é uma questão que muito me preocupa, né? Aqui, passou o slide, porque às vezes ele não passa. Trocou o slide? Trocou, sim. Ah, que bom, meu Deus, hoje vai funcionar. Então, aqui alguns elementos, né? E aí, Gabi já trouxe isso, né? O condado de Warren, né? Aquela discussão sobre os rejeitos tóxicos, né? Que, assim, se criou lá nesse condado, né? Uma espécie de grande depósito de dejetos, e a população se revoltou contra isso, mas ela já trouxe isso na apresentação dela, vou passar mais rapidamente, né? E aqui alguns comentários, né? Que aí, o racismo ambiental ele é a expressão da discriminação racial nas políticas ambientais, né? E aí é um racismo que ele é muito próximo também daquilo que a gente trata do racismo institucional, né? Essa coisa institucionalizada da discriminação racial, a institucionalização do tratamento desigual de populações, tendo como marcadores, como determinantes, né, o racismo, a misoginia e a discriminação de classe, né? Então, ele se expressa na escolha deliberada de comunidades não brancas para depositar rejeitos tóxicos, para instalar indústrias poluidoras, né? É discriminação racial quando sanciona oficialmente a presença de venenos e poluentes que ameaçam as nossas vidas, as vidas das comunidades negras e indígenas, né? É também quando se exclui as pessoas negras dos principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão, das comissões, das instâncias regulamentadoras. A pauta de defesa do meio ambiente, historicamente, é uma pauta muito branca, né? Inclusive porque, e aí Gabi já trouxe os elementos também, décadas atrás, esse movimento de defesa do meio ambiente, ele era um movimento que não estava tão preocupado com as pessoas, né? Com as populações mais pobres, com as populações vulnerabilizadas, né? E aí, durante muito tempo, essa era uma pauta que era uma pauta, assim, das celebridades, né? E a gente, eu acho que tinha também, entre nós, nos nossos movimentos, um certo olhar que era meio assim, esse é um negócio tão classe média, né, gente? Desse povo bicho grilo por aí, preocupado, tal. Tinha um olhar um pouco assim. Eu acho que quando a gente passa a tratar a partir da perspectiva do racismo ambiental e quando a gente passa a fazer a leitura, né, de como o fator racial ele é determinante para as várias situações de desastres, especialmente no mundo urbano, né? Essa compreensão, eu acho que ela passa a se transformar mais. E eu acho que tem dois lados de uma moeda. Tem esse lado da gente perceber qual é a cor do povo que mora na área de risco. A área de risco é morro, deslizamento, palafita, enchentes, cidades muito baixas, como o Recife. O Recife é uma cidade muito abaixo do nível do mar, né? O Recife está na lista das 25 cidades com maior risco de inundação por conta do impacto das mudanças climáticas, né? Quando a gente começa a fazer análise dessas situações a partir da perspectiva racial, a gente passa a compreender que essa luta de defesa do meio ambiente, essa luta de exigir que a política pública, as políticas ambientais considerem a dimensão racial, né? Ela é uma luta que diz respeito a todos e todas nós também, né? Acho que esse é um lado da moeda. E um outro lado da moeda é também
uma percepção de positivar essas populações vulnerabilizadas, porque essas populações negras, populações indígenas, né? E dentro dessas, as populações quilombolas, né? Essas são populações que têm um papel-chave na proteção do meio ambiente, na preservação do meio ambiente. Essas são populações que preservam mananciais, que preservam nascentes, né? Que tomam conta da água do planeta, né? Que tomam conta das matas. Então, a gente também passa a perceber essas populações como um lado positivo disso, né? Porque, de novo, é algo muito importante a gente sempre repetir. As populações não brancas não podem ser tratadas eternamente como o problema. Nós somos parte das soluções, né? Eu acho que essa é uma afirmação importante, né? Então, esse último comentário aí é muito nesse sentido, né? Como que esses movimentos, eles inicialmente eram movimentos muito brancos, muito classe média, né? Muito elitizados, e hoje eles têm uma outra configuração, né? Se reconhece outros sujeitos políticos nessa luta em defesa do meio ambiente e com essa preocupação em torno das mudanças climáticas, né? Aqui alguns fatores climáticos, especialmente falando de Brasil, mas acho que Gabi também já trouxe muitos elementos, né? As acentuadas desigualdades raciais, né? Então, a pobreza e o racismo é um dos fatores, né? Um dos determinantes sociais que mais contribuem para aumentar a sensibilidade da população aos efeitos dessa mudança, né? E reduzir também sua capacidade adaptativa, né? Porque essa coisa da capacidade adaptativa é fundamental, porque, vejam bem, as pessoas que têm outras condições de vida, elas conseguem investir em adaptação, né? E essas populações pobres, pauperizadas, essas são populações que têm pouca capacidade, pouca mobilidade, inclusive, né? E assim, que é aquela velha questão, quando a gente diz, por que esse pessoal está morando aí nesse morro, gente? Essa barreira vai cair, a casa vai cair, não está vendo que vai ter deslizamento? Por que as pessoas insistem em morar aí? Insistem? É sério? É escolha? É escolha as pessoas negras morarem em áreas de risco? É escolha? É escolha fazer ocupação em área de risco? Né? Então, há ainda, entre os gestores públicos especialmente, um discurso muito nesse sentido, né? Que culpabiliza essa população pela pobreza, pela vulnerabilidade, né? E isso é nitidamente fundamentado no racismo, na discriminação de classe e também nos fatores de gênero, porque a gente sabe que as mulheres são maioria aí nas chefias das famílias que estão em vulnerabilidade, né? E é isso que está dito aqui nesse slide, né? Então, as populações tradicionais, que também são populações especialmente afetadas, né? E aí a gente tem não só a questão dos desastres, mas a questão dos grandes projetos de desenvolvimento, né? A instalação, né, de grandes equipamentos que causam danos à saúde. Por exemplo, eu estava lendo sobre um projeto que busca proteger populações que são afetadas pelas usinas eólicas, né? Então, é esse modelo de desenvolvimento que é nocivo à saúde das pessoas, é nocivo, afeta toda a população dos territórios, né? E que não é entendido dessa forma, né? E o racismo faz, inclusive, com que essas populações sejam tratadas, especialmente populações indígenas, populações quilombolas, sejam tratadas como populações que dificultam o desenvolvimento, impedem o desenvolvimento, né? Então, esses são alguns elementos que eu gostaria de trazer, né? Então, o que é que tem sido os principais efeitos dessas mudanças do clima, né? A intensificação dos eventos climáticos atinge todos, mas a repercussão e a intensidade, especialmente, é vivenciado de forma diferente pelos diferentes povos, né? Então, isso é algo que a gente já tratou, Gabi também já trouxe
algumas fotografias, né, que eu acho extremamente impactantes, né? Quando a gente discute essa situação de Recife este ano, né? E no Recife, em 2 meses, morreram 160 pessoas, né? Em situações de deslizamento de barreira e em situações de inundação, né? De enchentes. Esse é um número escandaloso, né? Como é que gestores públicos conseguem conviver com dados como esse, né? Tranquilamente. E eu digo tranquilamente porque a gente não vê mudança estrutural nas políticas, né? A gente não vê os gestores incorporando programas, políticas, né, que realmente façam diferença nessa situação, né? Então, alguns exemplos aqui, né? A redução do volume de lagoas e a redução dos níveis dos rios, o que compromete a subsistência e gera isolamento de ribeirinhos, de populações ribeirinhas, né? O calor excessivo, que afeta principalmente populações vulnerabilizadas, que têm mais dificuldade de adaptação, né? Porque não tem recurso para isso. O aumento de vetores de doenças devido justamente ao aumento da temperatura. A gente sabe que determinados vetores, né, aumentam com o calor, né? Então, esse é um dado importante também a ser considerado. O comprometimento da agricultura, o que prejudica a subsistência e a produção de alimentos. E aí esse comprometimento da agricultura, ele não afeta apenas os agricultores familiares, os trabalhadores rurais, né? Ele afeta a nossa realidade no urbano, né? Porque se não tem produção, a gente também não vai ter o que comer, né? A improdutividade agrícola pode levar a população a migrar para grandes cidades, então, essa coisa da migração do êxodo, né, para outras regiões buscando trabalho, e isso gera ondas de refugiados ambientais, que é uma expressão relativamente nova, né, para identificar essas populações que têm que migrar para não morrer de fome, sem trabalho, né, sem renda própria, né? Novos furacões que poderão atingir a costa sul do Brasil, né? O regime de ventos que também tem havido mudança nos padrões em determinadas regiões, né? Então, alguns exemplos. Mais adiante, alguns outros exemplos, o aumento da ocorrência de enchentes, erosão, deslizamentos, alagamentos, tudo isso que a gente já vem conversando, né? As construções à beira-mar poderão desaparecer, portos poderão ser destruídos e populações podem ter de ser remanejadas. Aqui no Nordeste, a gente já tem várias situações das construções à beira-mar desaparecendo, né? Cidades aqui, né? Olinda vive diferentes situações em que o mar toma de volta, como a gente diz, né? Como são várias regiões em que houve como que a gente chama? Aterros, né? Houve aterramento, então aterrou o mangue, tem área de mar aterrada, tal. A natureza vai também tomando de volta, né? E aí, com as mudanças climáticas, essas situações têm se agravado, mas a gente tem várias situações semelhantes aqui, né? Os incêndios florestais poderão ser mais intensos, né, em determinadas regiões. Pode haver alterações na fenologia das espécies de plantas e animais importantes, do ponto de vista nutricional e cultural, né? Logicamente, se a natureza é afetada, os animais que fazem parte da natureza também são afetados, né? E aí um aumento de desequilíbrio, doenças e enfermidades de maneira geral, né? Alterações do clima e seus impactos ocorrerão de forma desigual no território brasileiro, né? Então, da mesma forma que no mundo todo ocorre de maneira desigual, também no Brasil, né? E aqui a gente tem um exemplo, né? A Zona Sul de Belo Horizonte e a Zona Norte, né? E esse é um exemplo que a gente vê em várias cidades do Brasil, né? Como o modelo de urbanização, o modelo de ocupação das cidades é um modelo profundamente desigual, né? Como não chega a política pública, como não chega os serviços públicos em determinadas áreas das cidades.
Aqui alguns elementos que considero importantes, estratégicos, né? O Brasil é reconhecido mundialmente pela sua riqueza do ponto de vista da natureza, né? Então, a gente dispõe de 5% da água doce do mundo e a Amazônia tem 15% da geodiversidade do mundo, né? O Cerrado e a Caatinga têm 5 milhões de espécies medicinais. Então, quando a gente está falando do uso da água, quando a gente está falando da preservação da natureza, a gente está falando de quê? Quem é que preserva realmente, né? E aí essa citação aqui da cosmovisão de mundo africana e indígena é justamente para chamar a atenção de que, tanto na cosmovisão africana como na cosmovisão indígena, a natureza ocupa um lugar especial, né? A natureza não é vista apenas como um ativo a ser explorado até a exaustão, né? A natureza é vista como seres vivos, né? Algo que faz parte da nossa vida e nós somos parte dela, né? Então, por isso, esse destaque para essa cosmovisão que encara a natureza como algo que precisa, sim, ser preservada, porque se ela não é preservada, a nossa vida fica ameaçada, né? Aqui uma discussão em torno de sustentabilidade, alguns rápidos elementos, né? Como a água é fundamental para a biodiversidade, para o equilíbrio, para a automanutenção das populações. E aqui alguns exemplos de saberes negro-africanos, né, que colaboram para a preservação, né? As roças quilombolas, os terreiros de matriz africana. Os terreiros de matriz africana são alguns das comunidades em que é fundamental a preservação, né? E uma preservação que está ligada à medicina tradicional, que está ligada à alimentação saudável, que está ligado à preservação da natureza, porque é isso, né? Quando a gente do candomblé diz sem folha não tem orixá, porque se não tiver natureza, a religião de matriz africana morrerá, né? Então, ela para a preservação da natureza, é para nós um elemento fundamental, inclusive para a preservação do nosso sagrado, né? Então, a experiência dos quintais, as casas de vilas e favelas, né? As casas que ainda têm quintal e que se cultiva no quintal, né? A agricultura familiar, né? A forma como os pedreiros mais tradicionais lidam também, né, nas construções com a preservação, as cozinheiras negras, as mulheres negras que cozinham e que experimentam diferentes formas de reciclar os alimentos, que estabelecem estratégias de economia doméstica, que também colaboram aí para a preservação, né? Um destaque, novamente, a questão da água, porque não é apenas uma questão de escassez, mas é o processo de exploração intensa e de apropriação, né? A gente sabe que no mundo capitalista, tudo é considerado mercadoria e a água já é mercadoria há muito tempo, né? Só que isso está se agravando cada vez mais, né? A água deixa de ser considerada e tratada como um bem comum, né? E ela passa a ser disputada e ficar cada vez mais cara, né? Então, a gente tem aí no horizonte, né, a real perspectiva de que o número de pessoas que não acessam água potável e água tratada porque não tem dinheiro para pagar, aumenta todos os dias o número de pessoas no mundo, né? E mesmo as pessoas que pagam, a gente tem a situação das periferias brasileiras, por exemplo, que você tem comunidades que ficam uma semana sem ter água encanada. A gente tem aqui no Recife comunidades que já ficam 15 dias sem ter água nas torneiras, né? E o que significa isso, né? Essa apropriação da água, né? Isso é um elemento também do racismo, né? Quais são as populações que vivenciam esse tipo de situação? Qual é a cor desse povo, né? E aí uma citação aqui, né, que até os executivos do Fórum de Davos tiveram que reconhecer que a agropecuária em larga escala já é responsável pelo consumo de cerca de 70% da água doce disponível no planeta. E a mineração consome até 90%, né, quando junta com a mineração. Então, esses são dados escandalosos, né? Então, quando dizem que a população precisa economizar água, não é exatamente a população
que está gastando água de maneira descontrolada, né? Esse tipo de prática da agropecuária e da mineração gasta água nessas proporções, né? Aqui um exemplo, né? A média de consumo de água por pessoa por dia, né? Nos Estados Unidos, a média é de 575 litros por pessoa dia. Em Moçambique, é de 4 litros. Na Etiópia, é de 15 litros. E no Brasil, é de 150 litros. Vejam um retrato de desigualdade, né? No acesso à água, né? No uso da água. Aqui, alguns elementos que a gente considera fundamentais, né? Entender a biodiversidade e o uso da água como direito dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, a ecologia dos saberes, esses saberes das práticas indígenas, das práticas das populações tradicionais, né? O fim do racismo, que é uma luta permanente nossa, né? O apoio à agroecologia, ao conhecimento tradicional, o reconhecimento da etnobotânica popular dos quintais, né? A biodiversidade e a diversidade cultural como coisas inseparáveis, né? A questão da segurança alimentar também, que é fundamental nisso, e a defesa da água como um bem público, como um bem comum, né? E patrimônio tradicional. Por último, aqui, já encerrando minha fala, a Gabi trouxe, né, trouxe o conceito de justiça ambiental, trouxe vários elementos, né? Eu fiz apenas aqui alguns destaques, né? Antes de mais nada, essa discussão que a gente está tendo hoje é uma discussão sobre direitos, né? É uma discussão de defesa de direitos de populações que estão privadas do acesso aos direitos fundamentais, a água, a moradia, a saneamento básico, a segurança na moradia, né? Porque o risco dos desastres é justamente a total falta de segurança das pessoas que moram nessas áreas precarizadas, né? É a priorização de políticas, quando os gestores decidem a destinação do recurso público, quais são as prioridades? As prioridades permanecem sendo totalmente demarcadas por raça, por gênero e por classe, né? Continua se alimentando os privilégios, né? Então, quando a gente fala que morreram 160 pessoas nas chuvas aqui no Recife, a mesma chuva que caiu na periferia caiu em Boa Viagem, não morreu ninguém. A mesma chuva caiu em Casa Forte, não morreu ninguém. Eu estou dizendo que devia morrer gente nesses lugares? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não morreu gente nesses lugares porque esses lugares são tratados de outra forma, né? Então, isso é que a gente discute quando a gente está falando de priorização de políticas, né? Com certeza o antirracismo, o antimachismo e o anticapitalismo, né? Quando a gente fala que o racismo é um sistema e ele afeta todas as dimensões da vida das pessoas negras, né? Para lidar com o racismo, é preciso operar a partir de uma perspectiva sistêmica, né? Então, é preciso operar a partir de uma perspectiva sistêmica na política pública, mas também nas nossas lutas enquanto movimentos sociais, né? E aí eu quero encerrar a minha fala chamando a atenção para isso. Até que ponto os movimentos que a gente pertence, os movimentos de defesa do direito à cidade, os movimentos da questão urbana e tal, podem avançar ainda muito mais na incorporação da perspectiva de raça e na incorporação da perspectiva de gênero, né? Nas nossas pautas de reivindicações, na nossa atuação política, né? No tipo de incidência que a gente faz sobre política pública, né? Enquanto o racismo não for tratado como um fator determinante, a gente não supera, né? A gente só não supera a desigualdade, a gente não supera esse tipo de visão e de comportamento que acha que não tem nada a ver com vocês, né? Que acha que não tem nada a ver, que as pessoas brancas acham que não tem nada a ver com elas, né? Racismo não é um problema dos negros, né? Racismo é um problema da sociedade. E a sociedade como um todo é afetada pelo racismo, né?
Logicamente, as pessoas que estão na condição de privilégio, elas não estão preocupadas com isso, né? Mas o antirracismo que a gente prega tanto e que a esquerda toda tem sempre destacado cada vez mais, esse antirracismo precisa aterrissar nas nossas lutas cotidianas, né? Eu acho que reflexões como essa que a gente está fazendo aqui hoje podem colaborar muito para isso. É isso, Rodrigo. Vou parar o compartilhamento. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Obrigada. Maravilha, Mônica. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente tem aí duas perguntinhas, e aí eu pensei, a gente endereçar essas duas perguntinhas só por enquanto, tá bom? E aí eu pensei depois a gente se dividir em grupo para conversar um pouquinho a partir de algumas questões que Mônica e Gabi trouxeram. Então vou colocar aqui para Mônica e para Gabi as duas perguntas por enquanto que tem, e aí depois a gente volta e conversa em grupo, e aí caso tenha outras perguntas, na volta dos grupos a gente conversa, tá bom? Então, Arce faz uma pergunta aqui que eu acho que talvez seja mais para Gabi. E aí ele coloca assim: existem opções de energia renováveis disponíveis à população de baixa renda? Por exemplo, o uso da energia solar e eólica, assim como políticas, ferramentas ou ideias que direcionem também ao uso de água de forma adequada, o reuso da água da chuva, por exemplo, é algo fundamental. Então, Gabi, o que você conhece relativo a essa opção de energias renováveis disponíveis à população de baixa renda? E a outra do Gabriel para Mônica, antes da gente dividir em grupo, é só relativo, acho que alguma referência, Mônica, que você fez Brasil 2016 do Plano Nacional de Adaptação. Ele pegou aqui uma referência só querendo confirmar contigo se é do Plano Nacional de Adaptação. Então, vamos lá, Gabi e depois Mônica, para Mônica tomar uma água. Arci, tem sim iniciativas voltadas, né, de energias renováveis voltadas para a população baixa renda. Inclusive, vou pegar aqui o link que a gente fez recentemente no âmbito do Circuito Urbano, que foi um evento da ONU que aconteceu nesse final de mês de outubro, começo de novembro, sobre transição energética justa, sustentável, que a gente convidou Evaniza, da União do Movimento de Moradia Nacional, e o Eduardo e Joilson. Joilson é da Frente por Transição Energética Justa Popular, Eduardo é da Revolução Solar. Estou comentando dessa mesa porque é muito boa, assim, como referência para assistir depois, porque mostra um panorama aqui do que já se teve dentro de programas de habitação de interesse social, de energia solar. Muitos deles não foram iniciativas que vingaram, né? Inclusive uma foi no Norte, demonstrando a importância da participação da população para o desenho e modulação desses programas, porque se instalou aquecedores solares no Norte, né? Ou seja, numa região que não é o essencial a população ter aquecedor de banho, né? Água quente, enquanto energia sustentável, né? Que baratearia o custo da energia elétrica para essas pessoas, e acabou, né, caindo no esquecimento, não teve manutenção e etc. Então, tiveram iniciativas pontuais dentro de programas sociais, mas o comento do Eduardo da Revolução Solar, procurem depois a Revolução Solar, é uma organização que atua no Rio de Janeiro, muito bacana, que justamente a partir da proposta de cooperativas solares, um tanto isso, a proposta faz a instalação de placas solares. Eles começaram na favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, agora estão expandindo. A gente, inclusive, está em diálogo com eles para trazer, enfim, fazer algo aqui também. Mas é isso, assim, né? Uma proposta que parte do território, né? Construída com o território, e por isso também está rolando, né? E aí já teve uma redução de 50% da conta de luz dessa galera, né? Enfim, a ideia também é dessa cooperativa se autogerir, enfim, né? Formar uma roda e também criar um fundo para depois conseguir expandir a iniciativa para outros territórios e para outras
residências também ali dentro da própria comunidade da Babilônia. Tem também a rede de favelas sustentáveis também no Rio de Janeiro, que é um braço também da CONCAT, super bacana também, recomendo, que também fizeram esses protótipos, né, projetos pilotos assim, de instalação de placas solares em comunidades do Rio de Janeiro. E aí, inclusive, também eu até abri um link que a própria CONCAT, Rede de Favelas Sustentáveis, eles acabaram de fazer um curso muito bacana, que era com juventude e lideranças de comunidades do Rio de Janeiro e região metropolitana do Rio de Janeiro. Joguei o link aqui no chat agora, mas foi um censo feito pela favela na favela, né? E foi um censo justamente, e a Mônica estava comentando aqui, sobre questão hídrica e energia elétrica, né? E também mostrando como elas estão interligadas, porque é isso, na ausência do Estado, a pessoa tem que ter uma caixa d'água, né, dentro da sua casa, e, enfim, por uma questão de altura, tal, tem que ter uma bomba para bombear essa água, por isso tem que ter energia elétrica também, senão ela não tem água, demonstrando como essas relações, como, né, todas essas questões estão interligadas. E, enfim, né, demonstrando também esse não acesso à energia, enfim, como todas essas iniciativas estão interligadas, então tem sim. Recomendo o Joilson também dessa frente que eu comentei, né? Depois eu vou procurar, vou pegar o link do YouTube dessa diálogo, dessa mesa que a gente fez lá no Circuito Urbano, que acho que é bem legal mesmo para ver o panorama dessas iniciativas de energia solar voltada para a população baixa renda, né? População marginalizada, mas ele fala muito da importância de desenho ele fala de programa da casa solar, tá? Quase tal qual programa Minha Casa Minha Vida, né? Mas é isso, tem coisas acontecendo pontualmente, né? Mas é isso, a importância de que isso seja feito através de uma política pública, né? Que entre de fato para todos, e que, enfim, porque é fato que hoje a energia solar, a energia distribuída, como se fala, está restrita à população que pode pagar por, né? E a população branca, a população que tem dinheiro para instalar esse tipo de tecnologia, que é super cara, ainda não é acessível. Então, é isso, né? O que tem são essas iniciativas pontuais, partidas do território, de organizações não governamentais, e essas incipiências dentro de programas sociais, né? Legal, Gabi. Obrigadão. Mônica, só confirmando ali a citação que a galera estava Sim, curiosa. sim, confirmo sim. Eu posso depois mandar melhor organizado essas fontes, né, que usei aí na apresentação. Vai para grupo e depois a gente volta, né, para conversar. Isso, tinha pensado em fazer isso. A gente fica aqui tricotando, nós três, ou tomando uma água, enquanto o pessoal conversa um pouquinho, troca uma experiência, e porque eu acho que é bom para eles pensarem, e aí o desafio que eu queria lançar para eles conversarem é para vocês contarem uns para os outros como vocês veem, de que maneira você vê o racismo ambiental operar na cidade de vocês? De que maneira vocês visualizam? A partir dos vários exemplos que a Mônica trouxe, da dimensão que a Gabi trouxe em relação às desigualdades territoriais, como vocês veem na cidade de vocês isso operando? Que exemplos vocês conhecem ou vocês vivem em relação ao racismo ambiental na cidade de vocês? E se de alguma forma isso vem sendo enfrentado? Então, deixa aí a pergunta no ar, e aí eu vou dividir agora vocês em grupo aqui, magicamente, tá? E aí vocês aceitem o convite para ir para o grupo, tá bom? Não vão deixar o coleguinha lá falando sozinho nos grupos, não. Caso você, nos primeiros minutos, esteja sozinho no grupo, não se preocupa que eu vou te remanejar para um outro grupo que tem a gente, tá bom? Porque às vezes acontece de nem todo mundo conseguir entrar no grupo e aí fica alguém sozinho, mas eu remanejo geralmente para um grupo que tenha outras pessoas. Então vou criar aqui, aceitem aí o convite, gente. Criado aqui, então, por favor, aceitem o convite para ir e conversar um pouco sobre como o racismo ambiental opera na cidade de vocês, que exemplos vocês conhecem.
Agora a galera vai voltando. A facilidade que é apertar um botão e as pessoas voltarem para a sala principal, não precisar passar de sala em sala. Vamos, gente, o grupinho acabou, vamos voltar para a plenária. Isso facilita um pouco a vida das várias coisas que a vida online trouxe. Uma das boas é essa, dissolver o trabalho em grupo ficou fácil. Tem uns grupos que conversam bastante, aí resistem até o último minutinho, mas em geral ficou mais fácil. Bom, gente, sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos de volta. Espero que a conversa tenha sido boa no grupo de vocês. Espero que tenha dado tempo de trocar bastante, de conhecer melhor a outra realidade. Olha que imagem linda que tá todo mundo de câmera aberta. A Bárbara, aproveita, corre, tira um print, tira uma foto aí, todo mundo dando tchau, a gente se olhando, tá todo mundo sempre com câmera fechada. É tão bom ver as carinhas de vocês às vezes, saber que tem gente do outro lado, que a gente não tá falando para uma máquina só. Muito legal, gente. Que bom, o grupo foi bem participativo, foi massa, foi incrível, o pessoal dizendo aqui, que bacana. Espero que vocês tenham conseguido conhecer gente legal e conhecer também outras realidades, né? E ao mesmo tempo que tão diversas, tão parecidas. Geralmente é esse o resultado dessas nossas conversas aqui nos cursos. Muito diferentes, mas com muitas semelhanças também. Gente, vou aqui, tem 3 perguntinhas aqui para a gente finalizar, que tinham colocado, e aí a gente encerra o dia de hoje, tá bom? Então, 3 perguntinhas aqui para Gabi e Mônica, se quiserem abordar. A primeira delas é da Larissa, que ela coloca que foi falado que 70% do consumo de água doce atualmente é da pecuária. Sendo assim, o que poderia ser feito para reduzir esse consumo? Perguntou, né? Vamos lá. Quem já quer entrar nessa? Vocês preferem que eu fale as 3 ou vocês querem ir uma por uma? Vou falar as 3, então, tá bom? A segunda é de Lucian, perguntando assim: existe legislação que reconheça o racismo ambiental e exija que as políticas públicas setoriais sejam interseccionais e atuem a partir desse fato? Essa eu quero ouvir o que Gabi e Mônica respondem e vou querer meter minha colher nela também. Matheus Lima Machado pergunta, fala assim: boa noite, Matheus. Como o avanço dos condomínios fechados, que são majoritariamente ocupação da elite, tem intensificado e mantido os grupos marginalizados em regiões excluídas extremas nas cidades? Poderia falar um pouco? Eita, Matheus, essa foi ali, né? Foi ali longe, mas vamos lá. Então, quem quer começar? Mônica, Gabi? Pode ir, Mônica, da outra vez eu comecei. Então vai lá, Mônica. Quer começar? Ainda tem um negócio aqui das expectativas sobre o governo do PSDB. Oh, meu Deus! É para a pessoa chorar, né? Eu estava vendo aqui no chat. Então, o que fazer para controlar o consumo de água agropecuária, mineração? Aí você tem que fazer a lista. Agropecuária, mineração, né? Acho que... eu vou aproveitar para responder uma coisa que estava aí no chat, que foi um companheiro que disse: eu discordo dessa coisa de que a classe média é mais consciente e tal. Eu acho que eu não, talvez não tenha dito corretamente o que eu estava querendo dizer, gente. O que eu estava querendo dizer? O que eu estava querendo dizer a classe média é mais informada. Eu dei o exemplo da discussão do motorista de táxi comigo, certo? Que ele diz: minha senhora, é impossível acabar a água, a senhora está doida? Tá. E ele disse assim mesmo: a senhora está doida? O que eu estou dizendo é: a classe média tem mais acesso à informação, certo? Portanto, eu acredito, né, que pessoas que têm mais acesso à informação não vão fazer o mesmo raciocínio que esse motorista de táxi fez comigo, de simplesmente não acreditar na possibilidade de que acaba a água, né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Porque conscientização tem um outro sentido. Para mim, pessoas que são conscientizadas não continuariam
praticando, né, cotidianamente o estrago dos bens comuns, como acontece, né? Mas tem uma coisa que eu acho fundamental e tem a ver com essa discussão aqui da agropecuária, que é, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com a culpabilização que se faz sobre as pessoas, sobre os indivíduos, entende? Não é porque você toma um banho mais longo que você está acabando com a água do planeta. A gente não pode entrar nessa viagem, ok? Esse discurso, ele é um discurso, assim, essa culpabilização, ela é, inclusive, perversa, entende? Porque são essas grandes máquinas de consumo de água na indústria, na mineração, na agropecuária e tal, que geram esse problema nessa magnitude para o planeta, entende? E, assim, por que é que não tem mecanismos dispositivos para controlar isso? Por que é que não tem? Porque, minha gente, quem controla isso é o poder legislativo e o poder executivo, ok? E esses poderes não estão comprometidos em impedir esse tipo de prática, né? O que a gente tem nesse país? Quando a gente fala de agropecuária, ok? A bancada do boi. Quem nunca ouviu falar na bancada BBB? Boi, Bíblia e bala e bola, né? 4B, certo? Esses são setores econômicos que dominam os espaços de poder no país. Eles estão no executivo, eles estão no legislativo e eles estão no judiciário, certo? E eles dominam comunicação e tal. Então, por que não se consegue controlar isso? Porque os poderes econômicos sempre definem a política pública, né? E aí, isso é um elemento que a gente não pode considerar. Agora, logicamente, o racismo, o sexismo, o capitalismo são fatores determinantes disso, não é? Porque essas populações que são diretamente prejudicadas pelos impactos das mudanças climáticas, por essa coisa do consumo desembestado de água e tal, essas populações negras, indígenas, tal, são consideradas pessoas descartáveis, certo? Quando a gente fala de necropolítica, certo? Necropolítica, aquele sentido de quem tem o poder de fazer viver e deixar morrer, certo? Esse é o sentido do biopoder, né? Que está expresso na necropolítica. Então, para quem está no poder hoje, deixar morrer essas populações é a prática cotidiana. Quando a gente fala de necropolítica, a gente não está falando só de letalidade policial, ok? O que se fez com o Covid aqui nesse país é necropolítica. Deixar as pessoas morrerem de fome no interior, nos sertões desse país, porque não tem água, isso é necropolítica, né? Então, é disso que a gente está falando. O racismo é fator determinante para a necropolítica, né? Eles escolhem fazer viver, não somos nós as pessoas escolhidas, né? Então, acho que é bem importante a gente considerar isso, porque é isso, gente, é estrutural. Pode até criar uma lei, mas a lei sozinha não dá conta não, gente, porque a gente tem legislação nesse país, a gente tem um monte de legislação que não é aplicada. Racismo é crime. Quantas pessoas foram condenadas pelo crime de racismo neste Brasil? O judiciário opera para não condenar, a polícia opera para não condenar. As pessoas são convencidas a nem fazer a queixa quando chegam na delegacia. Então, não é uma questão apenas de lei. Gabi pode responder melhor do que eu, se tem uma legislação específica de racismo ambiental. Acho que não tem, né? Eu acho que não tem. Se tivesse, eu já teria ouvido falar em algum momento, né? Não tem, mas, assim, ter também uma legislação não é a solução por si, entende? Não é legislação simplesmente que vai resolver isso. Ter uma legislação para o agro não utilizar água do jeito que utiliza
também não é o suficiente, entende? Então, assim, é preciso que a gente aperfeiçoe nossas estratégias mesmo sobre isso, sabe? É preciso que a gente avance não só na denúncia, né? Mas na nossa pauta de reivindicações, como é que a gente incorpora essas questões de uma forma mais consistente, né? Que ela seja parte das nossas lutas cotidianas, não seja visto como algo à parte, entende? Mas como parte, né? Então, acho que essas são questões bem importantes. Sobre o governo do PSDB aqui em Pernambuco, então, abre-se aí para nós um período especialmente ruim, né? Primeiro que, assim, o resultado do primeiro turno aqui em Pernambuco, ainda que, logicamente, nós, enquanto feministas, não, o fato de você ter duas mulheres disputando o segundo turno no governo do estado em Pernambuco é fruto, sim, da luta das feministas. Elas não são feministas, mas só tem mulher disputando cargo de governadora porque as feministas conquistaram o direito ao voto, as feministas exigem participação de mulheres nos processos eleitorais, parará, parará. Mas, se Marília tivesse sido eleita, eu costumo dizer que a gente ia trocar 6 por meia dúzia, ok? O governo do PSB pelo governo de Marília. Marília, gente, Marília não é uma pessoa, nunca foi de esquerda. Marília é uma pessoa que não tem compromisso nenhum com as nossas pautas. Zero compromisso. Certo? Não está nem interessada em questão racial, né? Ela fala sobre mulher porque ela é mulher, mas não é que ela tem algum compromisso com o feminismo, né? Mas como tem uma coisa meio na moda, né? Mulher na política e tal, para elas isso é um pouco de moda, né? Então, assim, se Marília tivesse ganho, a gente já teria dificuldades, né? Mas, logicamente, a vitória de Raquel é muito pior, né? Do meu ponto de vista, elas são duas sinhazinhas, né? Mas Raquel é muito pior, né? Porque Raquel é bolsonarista, ela fez todo um mise-en-scène para disfarçar isso durante a eleição, mas ela é bolsonarista. A trajetória política de Raquel Raquel foi delegada, né? Então, assim, a gente preto, né, que foi delegada de polícia, entendeu? Então, assim, e Raquel vem de uma gestão no município de Caruaru com inúmeras denúncias de corrupção explícita, né? Uma das coisas que o pessoal dizia muito para a gente durante as eleições minha gente, não tinha nem disfarce, viu? Era tudo muito explícito, muito aberto, tal, ela, o marido que morreu, né? E aí a história, a população votou porque a mulher ficou viúva. Então, assim, isso é um negócio muito, sim. As pessoas diziam nas filas de votação no primeiro turno que ia votar em Raquel porque estava com pena dela que ela perdeu o marido. Então, nós temos uma população votante que ainda raciocina assim. Então, como é que a gente lida com isso, entende? Então, tem coisas aí muito sérias e muito, muito profundas do imaginário da sociedade brasileira para lidar. Agora, com certeza, nós estamos lascados aqui, né? Porque o bolsonarismo agora está na situação. O bolsonarismo já tinha um peso aqui em Pernambuco, eles não eram maioria, a legislatura atual, eles eram oposição, né, ao PSB, e eles eram minoria, mas agora eles estão no executivo, eles cresceram no legislativo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco regrediu, tinha 10 mulheres, agora vai ter 6, né? E aumentou o número de bolsonaristas, e eles saíram das eleições com mais votos. Então, a gente tem aí uma correlação de forças muito, muito ruim, né? E é isso. Dizer que vai ser desafiador é ser muito poliana, sabe? Vai ser muito ruim mesmo. E aí a gente vai ter que revisar nossas estratégias também. Mas é isso. Acho que respondi, né? As coisas que perguntaram. E aí, arrase, Gabi! Você domina aí os conteúdos muito mais do que eu. Que isso, Mônica. Nossa, te ouvir falar assim está sendo uma felicidade, um bálsamo muito grande. Em relação à primeira pergunta sobre, enfim, como reduzir o consumo de água
agropecuária e tal. Só acrescentar assim, o que Mônica já falou, eu vi aqui rapidamente no chat que apareceu veganismo, e não uma crítica ao veganismo, mas que a gente tem que tomar cuidado assim, quanto a essas alternativas a esses status quo, pegando, por exemplo, como um exemplo muito factista, a questão das energias renováveis ou as usinas eólicas no Nordeste, né? Como assim, arrasando e desterritorializando comunidades, enfim, as mulheres, aí os filhos do vento, então, né, uma energia considerada renovável, mas que na sua implementação traz essa lógica, né, enquanto grande obra de infraestrutura, terra arrasada, né, assim, sem olhar para as comunidades locais, comunidades tradicionais, enfim, né, sem ter esse olhar popular da população, enfim, sem ser de fato justo e popular, que é o que a gente precisa, né? Então, e mesmo o veganismo está vindo ainda no mercado com tudo, então é preciso também ter cuidado quando a gente traz essas alternativas a, enfim, nesse desenvolvimento aí de terra arrasada como está sendo, assim, mas esse sentido de a gente ter cuidado com os discursos também. Mas em relação à legislação que reconhece racismo ambiental, gente, não há. Vi aqui no chat também que comentaram sobre a publicação que falei de quem precisa de justiça climática no Brasil. Estava até aqui recuperando a parte que traz as legislações. Há algumas que comentam sobre justiça climática, enfim, é algo que já está mais estabelecido, mas inclusive enquanto legislação que sequer cita negro ou negra, tem só uma, né? Mas também não traz essa, enfim, não faz esse reconhecimento do racismo ambiental, inclusive, e assim, a nível internacional também tem uma relatoria recente que foi feita da ONU, assim, né, enquanto racismo ambiental e a importância de reconhecer o cunho desse termo como forma de colocar essa exploração desigual, enfim, do descaso, mas que, inclusive, o Brasil foi contra a reconhecer o termo, assim, né, e ao cunho do termo. Então, e reitero, né, isso que a Mônica falou já muito bem, que ter uma legislação não vai garantir que, enfim, né, o jogo mude de fato. E aí, já emendando na terceira pergunta, já vou anteceder aqui, se tiver algum urbanista aqui, talvez fique com o cabelo em pé. Eu vi aqui que comentaram também que precisava mudar os planos diretores, mas olha, gente, vou até compartilhar aqui o site do Lab Raça, que tem as pesquisas, do Lab Dias, né? Convido a conhecer, porque, gente, a nossa legislação, enquanto também instrumento urbanístico, foi cunhado da nossa estrutura racializada, e ele é racista, sim, foi ele que produziu as cidades segregadas que a gente tem hoje. Então, essa segregação em condomínios não é algo de hoje, não é também mudar plano diretor, enfim, a gente tem que revisar enquanto instrumento que está dado, né, assim, também, inclusive, compartilhei aqui esse link do Lab Dias, tem pesquisas ali que mostram como nossos primeiros urbanistas, assim, enfim, a Mello, enfim, se projetavam urbanistas norte-americanos que fizeram legislações explicitamente racistas, e aqui no Brasil, apesar de não fizerem, né, enquanto não conter o termo ali escrito e cunhado na nossa legislação, foi legislações que, né, enviesaram, levaram à expulsão dos negros das áreas centrais das nossas cidades, enfim, né, nessas épocas de reformulação. Então, é algo histórico, assim, né? E é isso, os condomínios, a gente estava até discutindo esse dia sobre isso, os condomínios fechados entraram como solução quando a lei não estava dando mais conta de segregar as pessoas dentro do nosso espaço urbano. Então, enfim, assim, acho que é isso, né? Como a Mônica falou, a gente tem que combater isso sistematicamente, enquanto política pública, enquanto revisão dos instrumentos que a gente usa também para pautar as nossas cidades. É urgente, assim, mas é isso, né? Não vai ser o plano diretor frente ao status quo, né? A nossa estrutura e lógica racista, que vai alterar essa lógica, né? É isso, está cunhada dentro dessa sistematização. Então, dá pano para manga aqui esse papo, mas é bem complexo.
Maravilha. Antes só de encerrar e agradecer vocês, eu queria meter minha colher aqui na discussão, já que, né, minha formação é em Direito, gente, mas apesar das pessoas acharem que eu sou urbanista, eu sou advogado. Migrei aí, fugi no mestrado e no doutorado para a FAO, para o planejamento urbano, mas tenho aí um pezinho no direito sempre, né, gente? E eu acho que é muito curioso, é quase psicanaliticamente falando, inconsciente aí gritando, essas duas perguntas virem juntas, da legislação sobre reconhecimento do racismo ambiental e dos condomínios fechados, né? Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente continua pondo fé na institucionalidade, na legislação, como um modo de transformação, e que a gente já viu que não é, principalmente se você não tem um tensionamento social, se você não tem uma musculatura política ali empurrando que aquela lei seja cumprida, exigindo que o poder público se atenha a ela, a gente coloca essa fé. Por outro lado, tem coisas que funcionam à revelia da lei, como os condomínios fechados, que são inconstitucionais. Então, assim, que simplesmente impedem o acesso a espaços públicos, o que é inconstitucional. O que é inconstitucional. Então, assim, você tem, por um lado, um fenômeno que é de grande relevância social e que não é reconhecido pela legislação e que a gente acha que, se fosse reconhecido, talvez fosse um pouco melhor, e não necessariamente é o caso, e ao mesmo tempo tem coisa que não deveria ser reconhecida, não é reconhecida pela lei e é um fato urbanístico que está aí colocado, porque é justamente um instrumento de dominação do território e de segregação. Então é bem interessante ver aí os dois lados da moeda, com exemplos diferentes. E aí, só para encerrar, apesar de não reconhecer o racismo ambiental, e com toda a leitura que a gente tem que fazer do potencial de transformação e do potencial progressista da nossa legislação e da nossa Constituição, eu queria só lembrar que a Constituição Federal ela tem como princípio a redução das desigualdades e o meio ambiente para todos. Então, assim, quando a gente articula essas duas coisas, a gente vê que tem um princípio de equidade aí no acesso ao meio ambiente e às condições ambientais. Então, embora não esteja explícito o reconhecimento ao racismo ambiental, a gente tem dever de usar essa interpretação da Constituição a favor da luta contra o racismo ambiental. Então a gente pode aí um outro dia conversar mais sobre isso no curso, que a gente já está avançado, mas eu acho que vai ser super bacana falar sobre isso com vocês. Mônica, Gabi, muito obrigado pela aula incrível que vocês trouxeram, pelas questões que vocês levantaram e pela generosidade aí no compartilhamento. Eu que agradeço, Rodrigo. Super obrigada aí pelo convite, por ter conhecido essa moça, Gabi, maravilhosa, que eu vivo assim, anotando as pessoinhas pretas aí do urbanismo, papapá. Estou só anotando. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí pela discussão, foi massa. Ai, Mônica, eu que agradeço também aqui o convite, essa discussão, conhecer a Mônica também enquanto troca, assim, né? Acho que também estava enquanto essa figura que a gente tieta, então poder trocar aqui também com você, mesmo que virtualmente, está sendo uma felicidade mil, assim. E a nota me chama para a gente trocar, e temos urbanistas pretas aqui, pensando, e, enfim, assim, né, trocando, lutando por essa luta, assim, para a gente mudar o que está dado o jogo. Obrigada, gente. Boa noite. Maravilha, feliz desse encontro. Boa noite, gente. Até terça-feira. Boa noite. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.